Salmo 56, um salmo de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples homem mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar-me a vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa, Senhor? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo. No Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Que a palavra do Senhor nesta noite possa falar profundamente em cada um dos nossos corações, amém? Esse lindo salmo, Deus deu a Davi, Deus inspirou Davi, numa circunstância das mais adversas em que ele se encontrava. Davi já havia sido ungido rei, e ele ainda não estava no trono, estava sim refugiado nos desertos, nas covas, nas montanhas, nas florestas, nas matas, perseguido pelo rei Saul. Apesar dele ter agido heroicamente para livrar Israel da mão dos filisteus, Saul perseguia como um cão persegue uma pulga, segundo as palavras do próprio Davi. E nessa situação, Davi, refugiando-se nos desertos, ele foi capturado pelo exército filisteu, um exército que era inimigo número 1 de Israel. Agora, como se não bastassem os inimigos da sua própria nação, Davi estava diante de um outro inimigo, um inimigo estrangeiro. E o que fez Davi? Nessa situação, nessa circunstância, Deus deu estratégia para Davi. É assim que ele faz conosco quando nós estamos em meio a perigo, situação de dificuldade, adversidade. Ele nos dá estratégias para nós vencermos aquela situação. E aqui, nessa condição, a estratégia que Davi teve foi fingir-se de doido, louco varrido. Davi, quando os soldados filisteus o colocaram na presença do rei dos filisteus, Davi começou a fingir-se de doido. Ele ficava fazendo assim com as mãos, salivando pelo canto da boca, revirando os olhos, não falando nada com nada. E o rei dos filisteus ficou muito zangado com aquilo. Deu uma bronca nos soldados assim: olha, já não basta um monte de doidos, loucos que eu tenho aqui no meu reino, vocês ainda trazem um louco de fora para tomar o meu tempo? Leva esse homem daqui, ele está doido, não me oferece nenhum perigo. E foi assim que Deus livrou a Davi da mão dos filisteus. E Davi, nessa ocasião, então, ele compõe esse lindo salmo,
pedindo que Deus tivesse misericórdia dele, porque ele estava se sentindo cercado pelos ímpios, rodeado pelos homens maus, debaixo de uma terrível pressão. Ele estava, como dizia o falecido cantor de rock, líder do grupo Queen, Freddie Mercury. Freddie Mercury tinha uma canção que ele dizia: Under Pressure, eu estou sob pressão, debaixo de uma pressão. E assim que muita gente aí fora no mundo está se sentindo debaixo de uma grande pressão, debaixo de uma grande opressão, sentindo-se pressionado por todos os lados. Como eu e você nos sentimos muitas vezes pressionados. E muitas vezes choramos, não é verdade? Quem nunca derramou uma lágrima que brota lá do fundo do coração, por algum problema, por alguma situação que esteja enfrentando. E a Bíblia toda, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, ela tem uma doutrina sobre as lágrimas, e é sobre isso que nós queremos falar, porque o rei Davi nessa situação, ele pediu a Deus, que Deus registrasse o seu lamento, e que Deus recolhesse todas as suas lágrimas, uma por uma, e guardasse em seu odre, e anotasse, contabilizasse cada uma de suas lágrimas, num livro. Pastor, quer dizer que cada uma das lágrimas que nós choramos, Deus recolhe dentro de um recipiente? Diga-se de passagem que um odre é um recipiente, tipo um cantil, feito de couro, e é utilizado para guardar líquidos por muito tempo, especialmente o vinho, ou o suco da uva antes dele fermentar. Espreme-se a uva, guarda a coleta daquele suco dentro de um odre feito de couro de animais, couro de cabrito, fecha e deixa ali fermentando por muito tempo para que se transforme em vinho. E aqui Davi então, fazendo uma alusão a isso, ele diz: Senhor, recolhe cada uma das minhas lágrimas e guarda no seu odre. Então, pastor, quer dizer que Deus lá no céu tem vários recipientes onde Ele guarda, armazena cada uma das lágrimas que nós derramamos aqui na terra? Não, não necessariamente assim. Davi utiliza uma linguagem figurada. Ele está falando em termo figurado. Ele está dizendo que Deus sim nota, observa as lágrimas que nós choramos aqui na terra. E no final, em Apocalipse 21, está escrito que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele há de enxugar cada uma das nossas lágrimas. Aleluia! Amém? Você ouviu bem? Cada uma das nossas lágrimas, Deus vai enxugar, através de Jesus lá no céu, cada uma das nossas lágrimas. Amém? Pode chorar, irmãos, pode chorar. Como eu disse, a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela tem uma doutrina sobre as lágrimas. Mas não é qualquer lágrima que Deus está guardando. Não é cada lágrima que Deus está anotando no seu livro. Existe a lágrima sincera, a lágrima verdadeira. Existe também a chamada lágrima de crocodilo. Já ouviram essa expressão, né? Ah, ele está chorando lágrimas de crocodilo. Eu gosto de pesquisar as expressões populares da nossa língua. E eu descobri que esse termo é utilizado porque os especialistas em animais perceberam que quando o crocodilo está para abocanhar a sua presa, ele verte lágrimas dos seus olhos. Mas não é lágrimas de dó da presa. Ele verte lágrimas de desejo de devorar. Ele fica tão naquele desejo de devorar a sua presa, que dos seus olhos, dos olhos do crocodilo, escorrem lágrimas. Daí surgiu a expressão lágrimas de crocodilo. Lágrimas não sinceras, lágrimas não verdadeiras, lágrimas como aquela que Esaú derramou, depois de ter vendido o seu direito de primogenitura. A Bíblia diz no capítulo 12 do livro de Hebreus, que Esaú, mesmo depois de ter feito essa troca, ter vendido a sua primogenitura, ele tentou achar lugar de arrependimento no seu coração, e não encontrou, ainda que com lágrimas o buscasse, não teve mais jeito. Deus não levou em conta as lágrimas de Esaú, por quê? Esaú estava chorando de remorso, não de arrependimento.
Chorar de remorso é uma coisa, agora de arrependimento é outra. Quando a pessoa chora de arrependimento, ela diz: Senhor, eu não devia ter feito isso, eu nunca mais vou fazer. Agora quando ela chora por remorso, ela está dizendo: ai, por que eu fui fazer isso, eu perdi aquilo. É um sentimento diferente. Mas nós vemos outros personagens de Gênesis e Apocalipse que choraram, e Deus ouviu, recolheu as suas orações, choro. José no Egito, a Bíblia diz que toda a casa de Faraó e muitos lugares do Egito, até de longe, ouviram o seu choro, quando ele encontrou-se com seus irmãos, e ele revelou-se a eles, e olhando nos olhos de cada um, Simeão, Issacar, Judá, ele dizia: olha aqui, meus irmãos, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. O mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênçãos. E José desabou a chorar. Os gritos de choro que ele dava eram tão grandes, tão alto, que era ouvido em toda a terra do Egito, em lugares distantes. Porque ali José estava lembrando do dia em que seus irmãos o lançaram na cova, no poço sem água, que ele se viu cara a cara diante da morte, que ele disse: agora chegou o meu fim. Ele começou a lembrar-se de quando a caravana dos ismaelitas passou por aquele local, levaram ele para uma terra distante, onde ele não conhecia ninguém, onde ele estava acorrentado. Ele lembrou-se que na casa de Potifar, onde ele foi trabalhar, a esposa de Potifar o acusou injustamente, maldosamente. Ele se lembrou dos dias que ele passou no calabouço, preso, esquecido, e ele pensou que ali era o fim dele. Ele se lembrou do amigo copeiro, que esqueceu-se de José na prisão, ao contrário do que ele havia dito, de lembrar-se sempre de José. Ali ele começou a lembrar-se de toda a ingratidão sofrida, de todos os infortúnios, adversidades que ele sofreu, e ele chorava, derramando a sua alma, lavando a sua alma perante Deus. E o choro de José foi ouvido longe, mas ele estava convicto que o mal que intentaram o tempo todo contra ele, Deus havia transformado em bênçãos na vida de José, e agora ele era suprimento de alimento para o mundo todo. O mundo todo estava ali dependendo dos suprimentos que advinham da boa administração de José na terra do Egito. Que lindo! Isso significa, queridos, que toda lágrima que nós derramamos, ela tem um propósito, ela tem um proveito. Se hoje nós sofremos, esse sofrimento tem uma causa, tem um para quê. Muitas vezes nós perguntamos: por que, Senhor, me adveio isso? Por que, Senhor, estou passando por isso? Mas a partir de hoje, ao invés de perguntar por quê, comece a perguntar: para que, Senhor? Para qual finalidade? Com qual finalidade eu estou passando por isso? Que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus decretos. Então, se hoje nós choramos, sofremos, passamos por alguma adversidade, tem um propósito, tem um porquê. Romanos capítulo 5, os primeiros versículos desse capítulo diz: porque sabemos que a tribulação produz paciência, paciência por sua vez produz a perseverança, perseverança por sua vez produz a esperança, e a esperança produz a experiência. E essa esperança que advém da tribulação não traz confusão, porque o Espírito de Deus é derramado sobre o nosso coração. Então toda a tribulação que nós passamos, ela traz em seu bojo algo aproveitável, algo que Deus vai utilizar para aprimorar, aperfeiçoar o nosso caráter, para nos dar crescimento. José, lá na terra do Egito, ele teve 2 filhos, aos quais ele deu o nome de Efraim e Manassés. E ele atribuiu esses nomes aos seus filhos, dizendo: porque Deus me deu o esquecimento de toda a aflição passada. E o segundo filho: porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição.
Então, quando nós passamos por aflições, passamos por problemas, passamos por adversidades, situações contrárias, Deus está utilizando tudo isso para nos trazer crescimento, amadurecimento, experiência, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa esperança, transformar e aprimorar o nosso caráter. Você pode dar glória a Deus, louvar ao Senhor nesta noite, pela tribulação, pela adversidade, pela situação difícil que você está passando? É difícil, pastor. Está doendo muito, pastor. Está doendo. Só Deus sabe como eu molho o meu travesseiro à noite. Como disse o salmista, as minhas lágrimas têm sido o meu mantimento. Dia e noite eu choro, Senhor. Eu sou como o pardal em cima do telhado, como a coruja em meio à destruição, às demolições. Senhor, eu já não sei mais de onde brota tanta lágrima. Mas tudo isso está aperfeiçoando, aprimorando o nosso caráter. As lágrimas são o melhor cosmético para o nosso rosto. Eu acho lindo. De manhã pregava essa mensagem e na saída eu vi várias irmãs com a maquiagem toda borrada. E eu acho lindo, porque as lágrimas, ao mesmo tempo que borra a maquiagem, ao mesmo tempo ela está embelezando o caráter, tirando tudo que é ruim lá de dentro, angústia, tristeza, está dando um belo sorriso ao rosto. Por isso, queridos, muita gente se incomoda quando uma pessoa no sofrimento está chorando, no luto. E outras pessoas se incomodam, mas fulano está muito triste, está chorando muito. Deixa essa pessoa chorar, deixa essa pessoa curtir o seu luto, deixa essa pessoa derramar as suas lágrimas, isso vai fazer bem. O ruim é nós represarmos essas lágrimas dentro de nós e não soltarmos essas lágrimas, porque toda a nossa lágrima é recolhida por Deus. No sentido figurado, Ele está registrando, vendo cada uma das nossas lágrimas. Eu estou entrando no campo da psicologia que pertence à minha esposa, mas ela sempre diz isso: deixe a pessoa que está de luto chorar, deixe a pessoa curtir o luto dela, porque o choro faz bem para a alma. O choro faz bem. E tem mais, queridos. Uma outra promessa da Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de rir, há um tempo de chorar, de prantear, há um tempo de abraçar, há um tempo de afastar-se, de abraçar, há um tempo de estar só, há um tempo de estar no meio da multidão, há um tempo de festa, há um tempo de luto, há um tempo determinado para cada situação, há um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Hoje você pode estar no tempo do choro, mas o tempo da alegria, do sorriso vem aí. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse aos seus discípulos, Ele que chorou também. O menor versículo da Bíblia está escrito no capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu João. E o menor versículo da Bíblia tem só 2 palavras: Jesus chorou. E Ele chorou sabendo que seu amigo Lázaro ressuscitaria. Mesmo assim Ele chorou, para mostrar que todos nós humanos estamos sujeitos a isso, a ter o nosso tempo de choro. Mas nesse choro, Deus está trabalhando na nossa vida. Olha, o profeta Jeremias, que é chamado profeta chorão, ele deixou registrado no capítulo 3 do seu livro de Lamentações: ó Senhor, tenho visto a minha aflição, tenho visto a aflição do meu povo, e o meu interior se contorce, eu me condoo de dor,
mas eu quero trazer à memória algo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor nunca têm fim, as misericórdias do Senhor não se acabam, elas são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam na nossa vida a cada manhã a misericórdia do Senhor se renova na tua vida, se renova na minha vida, se renova na nossa vida, meu irmão. As misericórdias do Senhor que nunca têm fim. Na Bíblia nós ainda vemos outros personagens que choraram. Nós vemos o caso de Ana. Ana chorou e chorou amargamente, porque ela não podia ter filhos. A sua rival que a perseguia, zombava dela. Que ela dizia, olha, eu posso ter filho, eu sou abençoada, você não é. Eles tinham essa mentalidade. E Ana chorava ao ponto de ser mal compreendida pelo sacerdote. Chegava de manhã no templo do Senhor e ficava ali gemendo, balbuciando algumas palavras, como se estivesse bêbada. E o sacerdote olhava para ela e dizia assim, pobre mulher, logo cedo embriagada aqui no templo. Além de estar sofrendo, porque não conseguia alcançar a bênção que ela esperava, ainda era mal compreendida pelo sacerdote, que deveria estar ali consolando-a. Mas chegou o dia de Ana sorrir. Chegou o dia em que as lágrimas seriam transformadas em alegria. Sabe, olha, queridos, vou abrir um parênteses e dizer que o odre, quando ele é cheio de suco da uva, ele tem ainda um outro propósito. Não só de conservar o líquido, mas também ali, dentro do odre, o simples suco da uva se transforma em vinho. E vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Então as nossas lágrimas são guardadas no odre de Deus, para que no tempo certo essas lágrimas sejam transformadas em alegria. A tristeza é transformada em alegria. Que maravilha, hein? E chegou o dia em que a tristeza, o choro de Ana seria transformado em alegria. Ela gerou um filho. E não foi um simples filho. Esse filho de Ana, que veio a ser Samuel, se tornou o chefe de uma nação, o chefe de toda a nação de Israel. Isso significa o quê, queridos? Que quando a nossa bênção demora, quando aquilo pelo qual nós estamos orando parece demorar, é porque Deus tem o melhor. Deus tem não somente algo bom, mas Ele tem o melhor para a nossa vida. Nós pedimos para Deus o bom, mas Deus, além do bom, Ele tem o melhor. É por isso que a tua bênção parece que está demorando. É por isso que o seu pedido parece que não está sendo atendido. Porque Deus não somente quer responder a tua oração, mas Ele quer te dar o melhor. O melhor. E o melhor para Ana veio. Ela teve o filho, dedicou-o ao Senhor todos os dias da sua vida. Ele foi o chefe de uma nação. Temos outro caso no Antigo Testamento, o rei Ezequias. Ezequias estava enfermo e ele recebeu uma sentença de morte. Deus mandou que o profeta fosse até Ezequias. Deus mandou o profeta Isaías ir até ele e disse, olha, diga ao rei Ezequias que ele não será curado, mas ele vai morrer dessa enfermidade, para ele preparar a casa dele, que ele irá morrer. E o profeta entregou a mensagem para o rei Ezequias. O rei Ezequias virou o rosto para a parede, como se estivesse falando com as paredes, mas ele estava na verdade falando não com as paredes, mas com Deus. E ele começou, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te do teu servo, lembra-te, Senhor, de todas as minhas obras, lembra, Senhor, de tudo que eu fiz, lembra, Senhor, da minha oração, ouve, Senhor, a minha oração. Deus ouviu a oração de Ezequias e mudou a sentença. Queridos, em Deus estão os três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Deus elabora as leis, Deus executa as leis e Deus julga as leis. Não existe isso em país nenhum. Mas Deus, Ele faz essas três coisas. E além de exercer os três poderes, Deus também é advogado. O Senhor Jesus é advogado. Ele advoga a nossa causa, julga a nossa causa, Ele executa tudo por nós. Aí Deus pega e manda Isaías entregar uma nova mensagem a Ezequias. Diga a ele que a oração dele foi ouvida. E ele não morrerá agora,
mas vou acrescentar a vida dele mais 15 anos. Tá bom para você, Ezequias? Ezequias disse, mas tá bom demais, Senhor, para quem ia morrer agora? Mais 15 anos? É uma vida inteira. Obrigado, Senhor, obrigado. Então isso quer dizer o que para nós, queridos? Que mesmo quando a situação parece não ter reversão, mesmo quando a situação parece não ter solução, mesmo quando tudo parece que chegou ao fim, Deus, Ele reverte tudo. Deus muda a nossa sorte, Deus muda o quadro da nossa vida, Deus muda e altera até mesmo a sentença que Ele já havia determinado, apesar dEle ser Deus e nele não encontrar nem mudança, nem sombra de variação. Quando é para agir a nosso favor, quando é para o nosso benefício, Ele muda a sentença que era contrária a nós. Aleluia! Ele tem uma sentença nova para a tua vida, Ele tem um novo juízo para ti, Ele tem uma nova resposta para a tua vida, e Ele muda a sentença que era de morte para a vida, para a vida. Receba a vida, e você que havia recebido sentença de morte, receba a vida. Olha, tem alguém precisando dessa palavra? Por favor, use aí a sua vida agora. Pega o seu dedinho e toca em compartilhar, manda para essa vida. Deus mandou falar isso para você. Tem alguém, e vai vir na tua mente agora alguém que precisava ouvir essa palavra. Vai, toca lá, compartilha essa palavra, faz a sua vida, faz a sua obra de profeta agora. Em nome de Jesus, Deus manda falar isso. Alguém virá à tua mente agora. Pega, não tenha vergonha, mande. Por que a gente compartilha tanta coisa ruim? Eu não compartilho essas coisas, mas tem gente que compartilha tanta coisa que não presta, piada, meme, fake news, e uma coisa como essa, perde essa oportunidade de compartilhar. Compartilha aí, com alguém que precisa receber essa palavra, alguém que havia recebido uma sentença de morte. Deus está revertendo essa sentença. A última palavra não é do homem, mas a última palavra vem daquele que é o juiz, vem daquele que é o advogado, vem daquele que é o rei, vem daquele que é o legislador, vem daquele que executa tudo por nós, em nome de Jesus. Esta é a palavra para a tua vida, amém? Deus está revertendo sentenças, como reverteu a sentença de Ezequias, e a promessa se cumpriu. Os 15 anos de vida foram vividos pelo rei Ezequias, porque Deus mudou. Olha, quando vier a notícia ruim, a sentença contrária, não pensa que está tudo perdido. Ore, clame a Deus, ainda que pareça que você está falando com as paredes. Porque Ezequias voltou o rosto para a parede, para mostrar para nós que mesmo quando parece que nós estamos falando com as paredes, tem aquele ditado, as paredes têm ouvido, mas aí no caso não era a parede que estava ouvindo, não, era Deus que estava ouvindo através das paredes. A oração de Ezequias estava ultrapassando as paredes, estava ultrapassando o teto, estava ultrapassando todas as barreiras, para chegar até o ouvido de Deus. Deus disse, eu ouvi a tua oração, eu ouvi a tua oração, como Deus já falou conosco no cântico, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e Deus mandou um anjo para recolher. Até o louvor combinou, louvor que Deus deu para minha esposa. É assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Deus manda dizer para você que chorou ainda esta semana, meu Deus, como eu vou sair dessa situação? Deus manda dizer que Ele reverteu essa situação. Você que estava se sentindo perseguido, olha, que palavra. Davi, quando ele se sentiu perseguido pelos homens, pressionado o tempo todo, ele disse assim, quando eu estiver com medo, eu vou confiar em Ti, Senhor. Quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. Não há outra saída, não há outra solução quando nós sentimos medo. O homem nada pode fazer por nós, ninguém pode ajudar. Quando você estiver olhando para baixo, com medo, querendo se esconder, fazer como um avestruz que cava um buraco e esconde a cabeça debaixo da terra, saia desse buraco, olhe para cima, porque é de lá que vem o teu socorro. O salmista disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não dormirá, não dormitará, não cochilará o guarda de Israel. O meu Redentor é o Senhor, o Santo de Israel.
Ele não deixa vacilar o nosso pé. E ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Aí o salmista Davi ainda diz mais: Senhor, em cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, e não temerei, que poderá fazer-me o simples homem mortal? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: não temais, não tenhas medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Tenha medo sim, respeite sim, tenha temor sim, daquele que tanto pode fazer matar o corpo, como enviar a tua alma para o inferno. Quem é esse? O Senhor. Somente temas, somente tenha medo de Deus lá de cima, que pode tanto matar o corpo, como fazer perecer a nossa alma no inferno. É desse que nós temos que temer. Agora, o simples homem mortal só pode matar o corpo. Graças a Deus que não tem poder contra a alma. Aí Davi ainda diz mais no versículo 5: o tempo todo eles distorcem as minhas palavras. Você já passou por uma situação dessa? Você fala A, a pessoa entende B. Você fala C, a pessoa entende D. E aí vira aquela confusão, aquela Babel. Babel significa confusão. Por isso o nome dado à torre. Deus quis frustrar o intento dos construtores daquela torre, que pretendia chegar até mais alto para ser um centro místico, um centro de astrologia. E ali ninguém mais entendeu ninguém. E dali veio o nome Babel, e de Babel vem também Babilônia, confusão. O mundo é essa Babilônia. E as pessoas muitas vezes não nos entendem, nos interpretam mal. Aí nós ficamos como Davi: Senhor, o tempo todo estão distorcendo as minhas palavras. Eles estão tramando prejudicar-me, eles conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar-me a vida. O Senhor nessa noite está fechando a sepultura de alguém que estava jurado de morte, alguém que estava sendo perseguido. Deus fala: não, eu não vou permitir. Ainda que estejam vigiando os teus passos, ainda que estejam olhando a tua vida, tramando alguma coisa contra vocês, mais do que esse inimigo vigia os teus passos, sou eu que estou contando os teus passos. O salmista diz nesse salmo: Senhor, tu contaste os meus passos na minha adversidade. Será que Deus colocou um marca-passo no salmista para contar quantos passos ele dava? 2 passos para cá, 3 passos para lá? Não. Davi estava dizendo que Deus estava prestando atenção a cada movimento dele. Deus estava prestando atenção onde ele estivesse, onde ele ia, onde ele estava andando. Deus estava notando com seus olhos. E o Salmo 34, também de Davi, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. O anjo do Senhor está acampado ao teu redor, ao redor da tua casa, ao redor dos teus, guardando, protegendo o tempo todo. Ele não dormita, ele não dorme. Deus trabalha até no turno da noite. Aí, no versículo 6, o salmista diz: eles conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Só na esperança, porque se Deus não permitir, ninguém vai tirar a tua vida, não. Ninguém vai te matar, porque a tua vida está nas mãos do Senhor. Aí no versículo 7, o salmista deixa escapar uma palavra de indignação, dizendo: Senhor, tu vai deixar escapar essa gente tão perversa? Não vai fazer nada, Senhor. Vai deixar o ímpio assim a seu bel prazer? Talvez eu e você, com certeza, já lamentamos como Davi: Senhor, por que os maus prosperam tanto? Por que os maus parece que nunca colhem o mal que eles plantam? Parece que eles estão sempre bem. Você já fez essa pergunta para o Senhor? Por que morre tanta gente boa desse mal que está aí no mundo? E parece que aquelas pessoas ruins, elas têm uma vida tão longa. Tem até um ditado, né? Diz que gente ruim não morre tão cedo, né? Mas queridos, eu tenho uma resposta para isso. É porque a pessoa, entre aspas, boa, aquela pessoa politicamente correta, que a gente gosta, a gente ama, pessoa tão gentil, tão legal,
ela às vezes vai embora cedo, porque ela já está preparada para a glória. Agora os maus, aqueles que são perversos, não estão preparados, e Deus na sua infinita misericórdia está dando mais uma chance, está dando mais uma oportunidade para aquela pessoa se corrigir, para aquela pessoa se consertar, para aquela pessoa de repente ter um encontro com Deus. E quanta gente a gente vai ver no céu, que durante um bom tempo da sua vida foram pessoas más, mas que em determinada época da vida tiveram uma transformação e foram mudados. Quantos bandidos, marginais, traficantes, prostitutas, como diz o Senhor Jesus, que no céu vamos ter uma surpresa, foram transformados no decorrer da sua vida, tiveram a vida mudada e alcançaram a salvação. E se partissem naquele estado de perversidade, nunca jamais iriam para o céu. Aí, no versículo de número 8, 9, o salmista diz, já estamos terminando, querido: os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Eu tive um pastor na Assembleia de Deus, o nome dele era Naubatian, um dos primeiros pastores que eu tive na Assembleia de Deus depois do tempo da minha conversão, um dos primeiros pastores depois do meu batismo. E ele era um armênio, um turco armênio, advogado também, uma pessoa assim. Ele era um homem bem sucedido na vida, gerente de loja, ele era gerente das lojas de calçados Clóvis, lá em São Paulo. Eu aprendi muito com esse pastor. Eu lembro até hoje um testemunho que ele contou na igreja. Ele disse: irmãos, ontem Deus me deu um livramento tremendo. Eu voltava para minha casa tarde, voltava de um culto. Eu estava numa rua solitária, escura, e eu estava com a minha Bíblia embaixo do braço, paletó, terno, gravata e uma Bíblia embaixo do braço. Eu vinha pela aquela rua e de repente eu olhei para trás e vi um grupo de rapazes apertando o passo contra mim. E eu escutei que eles cochicharam e eles falavam em me assaltar. Irmãos, naquela hora eu orei a Deus, falei: Senhor, estou sozinho aqui, mas mais do que nas mãos desses bandidos, eu estou nas tuas mãos, Senhor. Me dá um livramento nesta hora. E naquela hora só veio a ele uma estratégia. Como eu disse no início dessa mensagem, Deus sempre nos dá estratégias em momentos difíceis, em momentos de perigo. E a estratégia que veio no coração daquele pastor foi: ele levantou a Bíblia assim para o alto e ele orou: Senhor, faz com que esses rapazes vejam uma dinamite nas minhas mãos. Ele disse que assim que ele levantou a Bíblia, ele só escutou os passos dos rapazes correndo, e quando ele olhou, já estavam longe, só dele ter levantado a Bíblia. Eles literalmente, com certeza, viram uma dinamite na mão daquele pastor. Esta é a palavra que é uma dinamite, uma bomba atômica, um arraial do inimigo. Bons tempos aquele que os crentes andavam com a Bíblia no meio da rua, embaixo do braço. Hoje tem os aplicativos no celular, que a Bíblia é carregada no celular, mais prático, mas ao mesmo tempo o mundo já não vê mais tantos crentes na rua com a Bíblia na mão, né? A Bíblia embaixo do braço. Mas essa é a nossa arma. Quantos testemunhos já ouvi que a Bíblia serviu como escudo? A bala bateu e ficou encravada no meio das páginas da Bíblia e não ultrapassou. Já viram o testemunho assim? A Bíblia serviu como escudo, bala bateu, bum, ficou no meio das páginas da Bíblia e não atingiu a pessoa. A Bíblia, queridos, é um livro todo sobrenatural. Além das suas palavras sobrenaturais, esse livro aqui, ele é sobrenatural. Já ouvi testemunho que um incêndio queimou toda uma casa e a Bíblia ficou intacta, sem queimar uma folha. Já ouviram testemunho assim? Eu conheço pessoalmente uma pessoa que deu esse testemunho e vivenciou isso. A casa incendiou, queimou tudo, mas a Bíblia ficou intacta, sem queimar uma folha. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por isso que eu amo essa palavra, queridos. Essa palavra já me salvou tantas vezes, tantas vezes.
Eu já contei o testemunho, que quando eu já não tinha mais forças, estava no fundo de uma cama, não conseguia nem mexer meu corpo. A única força que eu tive foi de colocar o braço do lado da mesinha da minha cama e puxar a Bíblia. Puxei, ela caiu aberta em cima do meu peito. Eu falei assim: se tu não falar comigo agora, eu vou morrer. E quando eu olhei, estavam as palavras do Senhor ditas a Jó: Jó, quem encerrou o mar, ele colocou limites, como se ele estivesse preso por ferrolhos, fechaduras, cadeados. Jó, quem pôs esses limites ao mar, ele deu uma ordem: até aqui virás e não passarás. Ai, gente, aquela palavra foi como um refrigério, foi como um banho fresco num dia de calor. Aquela palavra trouxe um alívio tão grande para o meu coração, que na hora as lágrimas brotaram. Eu falei: já entendi o seu recado, Senhor. O Senhor está falando para mim que essa tribulação não mais avançará na minha vida, ela termina aqui hoje. O Senhor disse isto. Eu estou dizendo que essa tribulação termina não hoje, mas aqui, agora. Acabou. Levante e ande. E na mesma hora eu dei um salto da cama e eu revivi. Falei: obrigado, Senhor, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais infalível e penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e é apta para discernir os pensamentos e atitudes, intenções do nosso coração. Esta palavra, que sonda o nosso coração, perscruta o nosso interior, sabe do nosso pensamento, sabe do nosso desejo, sabe dos nossos medos, sabe dos nossos temores, conhece as nossas preocupações, e ela atua como um bisturi de um cirurgião, tirando do nosso coração tudo aquilo que não provém do Senhor, e trazendo paz, e trazendo alívio. Quantos têm essa palavra? Levante assim, deixa eu ver quantos ainda carregam uma Bíblia. Amém, amém, amém. Ame esta palavra, ame esta palavra. E cai papel, cai tudo aqui, mas a palavra do Senhor não cai. A palavra do Senhor permanece, a palavra do Senhor fica, a palavra de Deus não muda, nunca mudará. Esta é a palavra, amém? Glória a Deus. Eu amo essa palavra. E para terminar, queridos, eu confio em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra louvo, em Deus eu confio, e não temerei, diz novamente o salmista, não temerei. Você vai prometer essa noite ao Senhor que não vai temer? Diga: não temerei, não temerei, não temerei, não recuarei, comigo está o Senhor, comigo está o Senhor. Em Deus eu confio e não temerei. O que me poderá fazer o homem? Novamente o salmista pergunta: o que me poderá fazer o homem? E finalmente ele diz: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Deus tem um propósito em te livrar da morte. Deus tem um propósito quando te livra do perigo. Deus tem um propósito quando não permite que seus pés vacilem. É para que você ande na terra dos viventes, na presença do Deus que ilumina os vivos. Esse é o propósito, queridos. E por fim, o salmista diz: eu cumprirei os votos que te fiz. Já repararam, queridos? No momento da adversidade, no momento da dificuldade, no momento do perigo, nós prometemos tanta coisa a Deus. Senhor, se tu me livrar desta, se tu fizer isso comigo, fizer aquilo, eu prometo, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quantas vezes, em momentos de perigo, o Senhor disse: Senhor, vou te servir para o resto da minha vida, nunca vou te deixar. Eu fiz esse voto na minha infância, eu tinha uns 12 anos, e um ano depois eu estava fora dos caminhos do Senhor. Fiz esse voto: Senhor, se tu me livrar desse perigo que eu estou agora correndo, eu sempre vou te servir, nunca vou me afastar de ti. No ano seguinte eu estava fora do caminho do Senhor, com 13 anos. A gente esquece dos nossos votos,
Mas o salmista aqui, ele diz: eu vou cumprir os meus votos que te fiz. No momento do perigo, a gente começa a barganhar com Deus. Senhor, se tu me livrar dessa agora, eu prometo que eu vou sempre te servir. Eu prometo que eu sempre vou ser fiel. Senhor, se tu não me deixar morrer agora, Senhor, dá-me mais um tempo de vida, Senhor. Senhor, eu prometo isso, prometo aquilo outro. Aí somos livres do perigo e esquecemos os votos que nós fizemos. Mas o salmista aqui está dizendo: Senhor, eu vou cumprir os votos que te fiz, ó Deus. Eu vou apresentar a ti as minhas ofertas de gratidão, Senhor. Porque tu me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Último recado dessa noite: se tu fez algum voto com o Senhor, cumpra esse voto. Cumpra. Sempre tem alguém que precisa se lembrar de algum voto que fez e não cumpriu. De manhã, uma irmã, no final do culto, falou: preciso dar um testemunho, pastor. Eu lembrei, o senhor falou essa palavra, eu lembrei que eu tinha feito um voto no momento do perigo. Deus atendeu minha oração e eu esqueci de cumprir o meu voto, que eu iria dar o testemunho de livramento. Eu falei: pode vir, irmã, venha dar o testemunho. É assim. Algum voto você fez, esqueceu de cumprir. O Senhor está te lembrando hoje: cumpra os votos que você fez no momento da dificuldade, no momento da adversidade. Cumpra, pague os teus votos a Deus, porque voto é coisa séria, é sério. Amém, queridos?